Bom dia para você. Como você está? Espero que você esteja bem nessa manhã de segunda-feira. Que Deus possa vir sobre a sua vida nessa manhã. Nós possamos ouvir a voz de Deus nessa manhã. Nós possamos entender o que Deus tem para nós nesse dia chamado hoje. Vamos orar um pouquinho nessa manhã? Tirar esse minuto de oração. Tirar esse minuto para entregar tudo nas mãos do Eterno, do Poderoso, do Majestoso, do Longânimo, do Benigno. Deus, te adoramos e te bendizemos nessa manhã. Te agradecemos porque sabemos que Tu és um Deus complacente. Bendito seja o Teu nome. Venha, Senhor Jesus, nessa manhã, quebrar todas as barreiras, cortar todos os laços, tirar todo o mal, toda falta de força, toda fraqueza espiritual, toda fraqueza do corpo, da alma e do espírito. Pai, que nessa nossa campanha, Pai, sendo forte em meio às fraquezas, faltando hoje 3 dias para o término, que o Senhor venha nos fortalecer ainda mais, que a Tua graça seja sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que esta segunda-feira seja marcada pela Tua presença, pela Tua voz, que nós possamos ouvir a Tua voz neste dia e nos entregarmos a Ti, porque sabemos que Tu és um Deus longânimo e benigno. Bendito seja o Teu nome. Amém. A voz de Deus é tudo na nossa vida e ouvir a voz de Deus não tem preço. Ouvir a voz de Deus faz-nos tomar as boas decisões. Ouvir a voz de Deus faz-nos seguir os bons caminhos. Ouvir a voz de Deus faz-nos projetar-nos nas boas caminhadas dessa vida. Que nessa manhã, eu e você possamos indiscutivelmente ouvir a voz de Deus. Que nós possamos, sem temer, ouvir a voz de Deus. Que nós possamos, sem duvidar, ouvir a voz de Deus. E é sobre isso que nós vamos nos deleitar nessa manhã, na palavra do Senhor, no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 1, versículo 19, vai dizer assim. Vou ler o 18 para pegar todo o contexto. Então disse Zacarias ao anjo: como terei conhecimento disto? Pois eu já sou velha e a minha mulher avançada em anos. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te as boas novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumpram, enquanto não crestes nas minhas palavras, e as quais a seu tempo se cumprirão. Oh glória! Palavra gloriosa nessa manhã. No tempo de Deus, tudo aquilo que Ele falou que vai acontecer, vai se cumprir. As palavras do Senhor não passam. As palavras do Senhor não deixam de ser cumpridas. Coloca isso no seu coração nessa manhã. Tudo que Deus disse que ia se cumprir com você, se cumprirá. Diz aqui, as quais a seu tempo se cumprirão. Aleluia! Então nós vamos ver nessa manhã Deus falando de um homem chamado Zacarias. Quem foi Zacarias? Zacarias era um sacerdote que assistia no templo. Zacarias era um sacerdote que oferecia sacrifícios no seu turno, no seu dado momento. Zacarias era um sacerdote já de idade, casado com sua mulher Isabel também, chamada de Elizabeth. Então nós vamos ver que era um casal já velho, diz a palavra, e sem filhos. E nós vamos ver que Zacarias está ali oferecendo no templo o seu sacrifício e de repente vem a palavra do Senhor falar com Zacarias e ele desacredita da palavra do Senhor
E o anjo disse exatamente para ele assim: olha, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Zacarias estava pedindo um filho a Deus, ou tinha pedido já há muito tempo atrás, porque ali naquele momento, quando ele escuta esta profecia, esta palavra do anjo, ali dentro do templo, ele riu e não creu e disse: como assim? Como assim que isso é verdade? Eu velho e a minha mulher velha, vamos ter filhos agora? Tipo assim, poxa, tem tanto tempo que eu tô pedindo, agora que vai vir? E aí diz o anjo: eu sou Gabriel, né? O anjo mensageiro. Eu sou Gabriel que estou diante de Deus, eu assisto diante de Deus e vim te trazer as boas novas. Então o anjo estava ali para entregar as boas novas, ô glória. Nessa manhã o anjo está aqui entregando boas novas. Nessa manhã o anjo está aí entregando boas novas para você. Creia somente, creia nas promessas, creia naquilo que Deus falou que vai acontecer, creia nas promessas de Deus na sua vida, aquilo que o teu coração almeja e necessita, aquilo que o teu coração palpita. O anjo das boas novas está trazendo nessa manhã. Mas Zacarias, na sua incredulidade, na sua incapacidade, foi fraco e duvidou. E a falta de fé e a dúvida faz com que nós pereçamos, faz com que nós caiamos em situações de punição, vamos dizer assim. Diz a palavra do Senhor que Zacarias, a partir daquele momento, ele recebe a profecia, ele recebe a boa nova, mas por ser incrédulo na boa nova, ele fica mudo. Por ter falta de fé, ele fica mudo. Ou seja, ele recebe a boa nova, mas ele não pode contar para ninguém. Ele recebe a boa nova, mas ele tem que ficar calado. Ele recebe a boa nova e ele tem que ficar mudo. Mas também, se nós analisarmos por outro ângulo, essa ação do anjo, essa ação de Deus com a vida de Zacarias também tinha um propósito, né? Porque muitas vezes talvez Zacarias falava muito. Talvez Zacarias era um homem que ia contar para todo mundo. Talvez Zacarias era um homem que ia fazer o que não deveria ser feito, falador, usar de falação, usar de conversa, usar de falar muito desnecessariamente. Então nós vamos ver que Deus emudece Zacarias. Deus toca em Zacarias e ele fica mudo. A partir do momento que ele recebe a boa nova, ele é emudecido. Muitas vezes há muitas pessoas que precisam receber esse toque do anjo, de ficar mudo diante de circunstâncias, de ficar mudo diante de boas novas que o Senhor vai derramar. Porque aqui diz a palavra do Senhor que era um relato que Deus estava dando para Zacarias dentro do templo. Era algo que o Senhor estava entregando para Zacarias, para ele próprio. E por que ele tinha que falar para os outros, não é? Então, ele fica mudo. Mas aqui a palavra vai dizer que e eis que ficarás mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas se cumpram. Por quê? Porque não crestes nas minhas palavras. Porque ele não creu, ele ficou mudo. Aqui ele não creu, ele ficou mudo. Então o fato de não crermos naquilo que Deus entrega para nós, vai nos fazer muitas vezes emudecer. E esse emudecer quer dizer o quê? Quer dizer que você não vai ter jeito de falar, você não vai ter jeito de se expressar, você não vai ter jeito de trazer a palavra como deve ser. Por quê? Porque você não está crendo. Para crer, para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus, é necessário crermos nele, é necessário crermos na palavra, é necessário crermos nos milagres, é necessário crermos naquilo que Deus tem falado conosco. Diz a palavra do Senhor que nesse momento, né, Zacarias foi fraco, mas
ele prevaleceu. Por quê? Porque ele permaneceu ao lado de Isabel, ao lado da sua esposa, e durante 9 meses ele permaneceu mudo, continuando fazendo a sua vida, a sua trajetória, sem falar uma palavra, né? Também não dizia nem A nem B. E quando João Batista nasce, ele entendeu o que Deus tinha na vida dele. E quando João Batista nasce, ele recebe também de Deus, né, o nome do filho. E ele não falava, e todos aguardavam que o pai respondesse o nome do filho, porque era normal o pai dizer, né, qual era o nome do filho. E ele pega uma plaquetinha, uma tabuinha e escreve o nome de João. Então, e um nome que não tinha nada a ver com a família, o nome fora do tempo, fora do lugar, porque João era um homem feito da promessa. João o Batista era um filho feito da promessa. Então, o nome dele já estava fora daquilo, do contexto que eles esperavam. Eles esperavam o nome que viessem da linhagem, mas Zacarias pôs o nome que Deus mandou colocar. Zacarias pôs o nome que Deus mandou. Então, a mudez de Zacarias fez com que ele recebesse também o nome do filho. E nesse tempo nós vamos entender que a obediência a Deus, que a perseverança em Deus, mesmo diante da situação de fraqueza, ele foi forte, mantendo-se na presença, mantendo-se naquele propósito, mantendo-se como um pai zeloso daquele filho que ia nascer. Então nós vamos ver que Deus tem seus meios de trabalhar e que nessa manhã você possa entender o cuidado de Deus para com sua vida, com a sua família, com a sua casa, e receba essa palavra nessa manhã. Fale menos daquilo que não é para falar. Deixa Deus trabalhar na sua vida de uma forma sobrenatural. Deixa Deus movimentar o mundo espiritual ao nosso favor. Quando falamos demais, né? Muitas vezes damos bom dia a cavalo, como diz no Brasil. Quando falamos demais, falamos o que é desnecessário. Então vamos falar menos e ouvir mais. Deus já nos fez com uma boca e 2 orelhas. Falar menos e ouvir mais. E entender e receber as profecias da parte de Deus, as bênçãos da parte de Deus, mesmo que pareça impossível. Então diz que Zacarias ficou mudo porque não creu. Então que nessa manhã nós possamos crer nas promessas do Senhor e ficarmos firmes nas promessas do Senhor, firmes naquilo que Deus tem para nós, firmes nas promessas do Senhor, que é o nosso Deus e Salvador. Que Deus abençoe você, tenha uma segunda-feira maravilhosa, com a graça do Espírito Santo. Assim, nós finalizamos esta palavra nessa manhã. Deus abençoe e até amanhã.